Bem-vindos de volta ao podcast da Paula Tebet. Hoje a gente vai falar sobre como ganhar tempo, como organizar o nosso tempo em meio à pandemia. E vou te falar, eu sou uma pessoa que eu não sei como dou conta de tanta coisa. E como eu tô ouvindo muita gente me perguntar, Paula, como é que você dá conta disso e daquilo? Parece que seu dia dura 48 horas. Paula, você tem que fazer um livro. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da pandemia com filha, com maternidade, com empreendedorismo materno. Essa mistura que não tá fácil, mas que a gente consegue sim se organizar. Então vamos lá. Eu quero começar esse podcast falando de uma experiência que eu tive com um coach chamado Raí Rocha. E ele me propôs um encontro para conversar e organizar minha rotina, né? E por que eu fazia tanta coisa e não estava tendo retorno financeiro ou não estava atingindo meus principais objetivos. Faz um tempo isso e foi bem legal porque isso ficou marcado. Foi uma mudança bem legal na minha vida quando eu resolvi entender quais eram as prioridades e se eu estava realmente dando atenção e focando a minha energia nisso. E ele falou o seguinte, vale vocês anotarem. Primeiro, Paula, anota as coisas que você faz no momento. Então eu comecei a colocar os meus serviços, né? Não só as coisas pessoais, mas também o que eu tinha de profissional e o tempo que eu me dedicava a cada um dos itens. Então, na época eu falei mentoria em grupo, consultoria individual, cursos online, gravação do meu canal do YouTube, gravação de conteúdo para marcas, né? Criação, palestras, participação em congressos, lives. Aí eu comecei a colocar tudo. E o que eu parei para ver? Aí ele, não, calma, Paula, não, espera que vai ter outra parte. Aí ele falou, agora você vai escrever as suas prioridades. O que, em todos esses serviços, em toda a sua vida profissional, o que você quer e o que você gosta mais de fazer e aonde você quer chegar. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu gostaria de me tornar uma das maiores mentoras de marketing digital do Brasil, ou especialista em mídia social, mentora de, Instagram para negócios. Eu teria que me dedicar mais a isso. Por quê? Aonde a gente coloca a nossa energia, aonde a gente foca, aonde a gente trabalha em cima com determinação, é o que a gente vai ter de retorno. Quando eu olhei o papel e fui colocando as ordens, né? E hoje em dia o que eu mais amo fazer é criar conteúdo e palestrar. Eu tava numa ordem totalmente errada de prioridade. Na verdade, a minha prioridade não estava com minha dedicação. Eu estava me dedicando mais ao que eu menos gostaria de fazer. Mas a gente acaba fazendo isso e seguindo às vezes um caminho diferente, um caminho meio doido, porque a gente a gente fica bem desesperado, e ainda mais agora na pandemia, né, com a questão financeira, e a gente faz talvez serviços ou trabalhos que vão nos dar retorno imediato, ou que a gente consegue monetizar mais, né? Então, durante um tempo, eu comecei a me dedicar mais no que me dava maior retorno. Só que eu estava cada vez mais me afastando do meu objetivo. Eu estava cada vez mais não ficando tão feliz com as minhas realizações, né? Então, eu vou até dar um exemplo. Eu trabalhei 8 anos entre prefeitura e estado do Rio, governo do estado do Rio, né? Fiquei um tempão no governo do Rio, depois fiquei 2 anos e meio na prefeitura e voltei para o estado na parte de eventos e marketing. E chegou uma hora que eu já não me sentia, né, tão útil, produzindo, crescendo, evoluindo profissionalmente. Só que eu demorei a ir para o empreendedorismo, que era uma coisa que eu queria fazer. A gente tem medo de arriscar, né? O medo até faz parte, a gente não tem que sumir com medo. Só que a gente tem que saber conviver com medo e também tem que arriscar. O empreendedorismo faz parte, o fracasso faz parte, o aprendizado. E quando eu decidi sair, eu ouvi de muita gente assim, pô, você é maluca, tem uma coisa fixa, isso, aquilo, ganha bem. Eu também passei por esse processo, né, de caramba, vou começar do zero. Mas o que aconteceu? Quando eu passei a focar
no que eu queria, eu cheguei a um momento não tão assim... aliás, foi até rápido, né? Eu ia falar não tão rápido, mas foi rápido de estar ganhando mais do que eu ganhava. E estar trabalhando no que eu amava. Isso aconteceu também quando eu resolvi ter uma agência e do nada eu vi que na agência não era também o que eu queria, fazer gestão de mídias sociais de marcas. Foi bem legal o aprendizado, fiz com amor, mas também não era a minha paixão, não era onde eu queria chegar, que era a parte de consultoria, de palestra. Depois eu vim com a ideia de criação de conteúdo para a marca e hoje eu amo isso também. Mas quando eu saí e eu ganhava na agência bem, eu vi que eu podia ganhar mais. E logo depois eu já estava ganhando o dobro do que eu ganhava ali na agência. E sem precisar me estressar, né, com isso, com aquilo, com lugar físico, com funcionários, com um monte de clientes, cada um cobrando uma coisa. E isso me deixou assim impressionada como a gente focar no que a gente ama, com dedicação. Tô de aparelho, isso me incomoda para falar. Mas podcast a gente fala, aqui fala a verdade. E aí eu comecei a me dedicar e ver que é realmente isso, gente. Onde a gente coloca nosso esforço é onde a gente tem maior retorno. Então vamos lá, sobre organização, primeira coisa eu gostaria que vocês fizessem esse aprendizado que eu tive, de colocar no papel tudo que você hoje dá mais atenção e no outro papel o que você gostaria de ter, né, de fazer mais, o que você ama fazer, se realmente você tá compatível uma coisa com a outra, as duas colunas, né? Será que eu tô me dedicando ao que eu quero? Porque com certeza você vai demorar a atingir seu objetivo se você só focar no lucro, só focar na grana, em monetizar. Tem uma frase que eu nem sei de quem é, mas que eu falo, porque eu já ouvi falar de mais de um mentor, já ouvi falar do Jerônimo Temer, já ouvi falar do Vitor Damasio, eu nem sei de quem é essa frase, mas que acredito que seja de alguém lá de fora, né? Não sei se é do Breno Borchat. Quando você tira o cifrão do olho, ele vem pro bolso. E é realmente isso. Você pode ser pintor, você pode ser pedreiro, você pode ser poeta, você pode ser jardineiro, você pode ser motorista, você pode ser médico. O que você decidir fazer, mas você focar e fazer aquilo com amor, você vai ter retorno. Cada um dentro, né, do seu tempo, do merecimento, do esforço e tudo mais. Então, primeira coisa é você botar atenção na sua prioridade. E eu vejo muita gente na pandemia, nessa pandemia não dá para fazer exercício, nessa pandemia não dá para fazer, não dá para estudar. Enquanto eu vejo uma galera estudando, tendo tempo de estudar, e outra aproveitando para cuidar da saúde. Então, é realmente prioridade. Não tem jeito. Se você quer priorizar e não tem tempo, vai ter que acordar mais cedo. Eu sou assim, uma das coisas que faz meu tempo render e meu dia parecer durar 48 horas é não ficar dormindo muito. Então eu trabalho até tarde e acordo cedo. Tem gente que precisa dormir 8 horas, tudo bem, não tem problema, tem gente que precisa. Mas aí tem que organizar. Tem gente que é sem noção, perde a manhã inteira nisso. Nosso tempo, quem é mãe, quem é pai, aí, quem tem filhos, tem horário da escola, tem horário de dar comida, tem horário de banho, tem horário de botar para dormir, tem horário de brigar, tem horário de brincar. Tá pior ainda na pandemia, né? Sem escola. Mas se a gente organizar, a gente consegue. Outra coisa, não dá para vocês estarem em todas as mídias sociais. Eu que tô em praticamente todas, não tô conseguindo dar conta. E trabalho com isso. É claro que já falei isso em outro podcast, não dá para ser apenas uma, porque se aquela mídia acaba, vocês não vão conseguir ter uma audiência ali fiel a vocês, né? Vocês vão perder essa audiência, então tenha mais de uma mídia, mas não precisa estar em todas, vai com calma. Eu comecei assim, eu comecei transformando o meu Instagram pessoal em profissional, depois fui para minha fanpage, fiquei um tempão só nessas duas mídias. Há 1 ano e meio criei meu canal do YouTube. Há poucos meses estou com Pinterest Business. Há poucos meses estou com TikTok. Há poucos meses estou com podcast. Aos pouquinhos, gente, há 2 anos estou com LinkedIn. Você vai aumentando o seu conteúdo em outras mídias. Todas servem para todos os nichos. Mas nem todo nicho está ali em grande quantidade, em massa, em uma rede. Então veja aonde o seu público está e dê atenção. E não adianta, tudo é planejamento. Eu não posso, por exemplo, fiquei doente agora, 3 dias sem postar, sem ver mídia, sem responder. Eu tenho que ter alguém para fazer isso para mim e tenho que ter ferramentas.
As ferramentas nos ajudam em produtividade, gente. Pessoas também. Então faça o que você é bom e delegue todo o resto. Essa frase é muito boa também. Não adianta a gente achar que vai economizar aqui, mas na hora, no final, a gente vê que a gente está gastando mais. É a mesma coisa que a gente comprar um negócio barato. Aí estraga rápido. Se você tivesse comprado uma coisa boa, ia durar muito mais, você não ia precisar comprar 2, 3 vezes. Ia dar o mesmo valor. Então pensa em planejamento. O seu dia de post não pode ser pensado no dia, tem que ter um planejamento. Então senta uma vez por semana, uma vez por quinzena e programa seus posts, deixa agendado. Uma plataforma muito boa para você agendar é MLabs, MLABS, se escreve mlabs.com.br. É uma ferramenta que está chegando agora o aplicativo também, tá? É super em conta. Se você pagar o pacote inteiro de agendamento, análise, várias coisas, você pode responder comentário dentro, tanto do Instagram, do WhatsApp, dentro da plataforma. Tem tanta coisa, você não paga nem R$15 por mês. E se você quiser um perfil, né? Então assim, vale a pena a gente pensar em ferramentas como o Trello. O Trello também organiza, caso você tenha funcionários também. Você organiza por quadros, né? Por assuntos relevantes lá e você coloca se foi aprovado, coloca organizado por etiqueta, por cor. Então, tudo que a gente organiza fica muito mais fácil, sobra tempo. Se sua filha está na aula, senta do... O que eu faço? Minha filha está na aula, sento do lado com o meu computador. Óbvio que ela me chama, interrompe, mas eu tô ali já tentando responder um e-mail, responder algumas mídias. Ela dormiu, geralmente ela dorme em torno de 8h30, 9 horas. Já sento no computador para tentar responder os cursos, aprovar alguns textos que minha assessoria de imprensa pegou de um vídeo meu e transformou em texto. A gente tem que produzir. O que atrapalha muita gente também é a procrastinação, né? Então, assim, deixar aberto. Vamos lá. Notificação de celular, gente. Parece uma coisa, já falaram, é balé. Eu nunca deixei, nunca. Ninguém precisou me falar isso. Nunca deixei barulho no meu celular, nada. Não vibra, não toca pro WhatsApp, pra nenhuma rede social. Paula, então como que você responde? Que eu abro. Eu tô, sei lá, na fila do banco. Eu tô num restaurante. Minha filha dormiu. Eu tô no banheiro. Eu abro o celular, cara. Abro e olho. Tô uma olhada nas mídias. Por isso que é importante a gente não deixar a notificação, porque aquilo tira a nossa concentração, destrói nossa produtividade, atrapalha a nossa imaginação. Tudo isso a gente acaba fazendo o quê? Resolvendo pepinos. E pepino, resolver problema, fazer coisas, não significa que você é produtivo, que você está realizando. Então isso não funciona comigo. Outra coisa, aba de computador, né? Você tá lá no Explorer, no Safari, no sei lá, Mozilla, Google Chrome. Aí você tá lá, a maioria usa o Google Chrome, acredito. Você tá lá num site, no e-mail, respondendo e-mail, não abra um do lado para Facebook. Não adianta, acaba. E eu sempre coloco, antes de dormir, o que eu tenho que fazer no dia seguinte, no meu bloco de notas do celular, como prioridade. Então anota isso é legal. Eu vou deitar antes de dormir, eu boto assim, amanhã, o que eu tenho que fazer como prioridade? Tem que responder a galera do curso. Depois eu tenho que gravar um podcast. Tenho que enviar um vídeo para MLabs. Tenho que criar conteúdo para marca tal. Tenho que prestar uma consultoria. Preciso estudar o perfil do cliente. Não adianta, gente. Tem que enviar proposta. A gente tem que anotar e ir fazendo sem abrir uma outra aba. Senão a gente vai se distrair. Mesmo que você tenha que se atualizar, mesmo que você tenha que estudar, você vai ter que colocar isso na agenda, o horário para isso. O que eu vejo é o seguinte: a galera quer produtividade, quer ter tempo, mas não se organiza. Essa é a palavra principal para você ter tempo: organização. Então, se todo dia você não consegue malhar, você não consegue todo dia estudar, você não consegue todo dia responder mídia, você não consegue todo dia trabalhar, ou o seu trabalho consome mais, você precisa definir. Então vamos lá, eu vou malhar 3 vezes por semana, vou fazer, sei lá, mas não precisa malhar, eu não gosto de malhar, mas gosto de fazer esporte. Aí você vai correr 3 vezes por semana, você vai botar do lado da sua cama ali, ó. Corri hoje, dei um X. Eu preciso estudar
3 vezes por semana também, para eu terminar esse curso. Ou eu preciso estudar inglês 2 vezes por semana. Então você vai lá colocar 2 vezes por semana. Qual é o dia e qual é o horário? Pá. Parece uma coisa óbvia, mas não faz. As pessoas não fazem. E eu faço, eu gosto disso, eu gosto de praticidade. Eu sou uma pessoa ativa e proativa, né? Eu não consigo parar e falar assim, depois eu vou ter que fazer isso aqui. Não, eu prefiro, eu falo isso muito pra minha filha, me livrar. No sentido, não de, que merda tem que fazer, não. Me livrar no sentido, poxa, resolvi isso. Era pra ter feito isso, fiz. Né? Então, pensem nisso. Eu dei algumas dicas de como não procrastinar, dei dicas de como não atrapalhar o dia a dia de vocês, dei dica de como eu faço e tentem aplicar o que faz sentido para vocês. Esse podcast não foi uma especialista em organização de rotina, nem sei qual é o profissional que faz isso, mas tem coach, tem tudo. Mas é uma pessoa que eu sou ativa, me organizo e realizo, né? No sentido de fazer. Então, tenho gerado resultado quando eu comecei a botar isso em prática, né? E não ficar dependendo de leitura, porque tem gente que lê, deixa eu ler esse livro de produtividade, deixa eu ler esse livro Poder do Hábito, que eu já li também, já li o Produtividade do Jerônimo Temer, eu já li isso tudo. E aí sabe o que pra mim fica? Eu até às vezes falo isso com meu marido e falo, ele me chamou alguma coisa, não sei se foi metida, não foi metida não. Algum simples que eu falei assim, cara, pra mim isso é óbvio. Tipo assim, eu já faço isso. Mas não é que seja óbvio. Cada pessoa vai ver uma coisa e vai falar, pô, já faço isso. Né? Não é novidade. O cara não escreveu um livro como se todo mundo soubesse. Não, porque a maioria das pessoas tem carência naquilo. Mas como pra mim funciona a minha rotina, eu acho que eu posso dar algumas dicas pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado aqui. Comentem. Vou deixar um espaço em qualquer lugar aqui para vocês responderem. No Spotify não tem, né? Mas no canal do YouTube tem o meu podcast também. Para quem não conhecia o meu trabalho, eu sou Paula Tebet, especialista em mídias sociais, criadora de conteúdo com humor. Ajudo você a ter resultado. Então me siga no Instagram, no canal do YouTube, no TikTok, no Pinterest, no LinkedIn, no Facebook, tudo quanto é lugar. E é isso. Até a próxima. Fui!